Então, esse versículo aqui é muito claro, porque diz, mas o mercenário e o que não é pastor, veja bem que é o mercenário e o que não é pastor. Pensa, meu irmão, pensa, meu irmão, minha irmã, pensa. Se esse versículo fosse dado, ou tivesse sido dado aos homens intitulados, não estaria dessa forma. Olha só, vamos ler de novo, mas no sentido que foi para os homens de hoje, ou para que os homens de hoje carreguem ou carregassem esse título de pastor. Olha só, mas o mercenário e os que não são pastores, meu irmão, estaria dessa forma. Estaria sempre no plural. E os que não são pastores, de quem não são as ovelhas. Mas não, meu querido, ali se refere a um só homem, a uma só pessoa, a um só pastor. Então todo homem que se intitula pastor, infelizmente, é o que está ali. É o que está lá no versículo, lá em cima. É ladrão e salteador. Não tem outra forma de se expressar. Não tem como eu falar para você, chegar aqui e falar para você, olha, não é ladrão. Poxa, se a própria Escritura está dizendo que é ladrão. Aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Depois, aqui no decorrer dos versículos, das passagens aqui, você está vendo que o que não é pastor, que não são as ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas. E foge, o lobo as arrebata, dispersa as ovelhas. Dispersa da onde? Dispersa da igreja. Na onde, meu querido? Dispersa do rebanho. É simplesmente do rebanho, não tem dispersa da igreja. Não tem dispersa de lado nenhum, dispersa do rebanho, porque as ovelhas é do rebanho. Lembra que nós lemos aí agora há pouco tempo? Eu vou deixar aí para você ver novamente. Do rebanho, não de aprisco, não de curral, não de igreja, não de salão. E muitos usam de João 21, versículo 15, 16 e 17, vários, usam esse texto. Uns dizem, olha, porque Quefas, porque Simão Pedro usou, o Messias chamou a Pedro para que ele apacentasse as ovelhas. Então quem apacenta é pastor. E se Pedro foi, nós também podemos ser. Tem uns que tiram dessa passagem aqui para se dar o título de pastor. Meu irmão, eu quero focar aqui, em algumas passagens, em alguns versículos antes de 15, 16 e 17, para que você entenda melhor, lendo o contexto, não o contexto inteiro, mas algumas partes dele, para que você entenda que o Messias falou com Pedro, não foi para vocês hoje que se intitula pastor. E eu vou te mostrando isso e o porquê. Olha só, João 21, versículo 3, diz assim, disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Diz-lhe eles também, nós vamos contigo. Aí diz, foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Veja bem que o que eu estou falando para vocês aqui, nós vamos contigo, foram, subiram, apanharam, é sempre no plural. Isso significa que Pedro não estava só. Simão Pedro, Quefas, não estavam sozinho, correto? Mais aqui um versículo, eu vou pular aqui uns versículos, mas você, por favor, esteja lendo o capítulo inteiro aí de capítulo 21. O versículo 5 diz, disse-lhes, pois, Messias, filhos, o Messias não está falando só com Pedro, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Versículo 7, então aquele discípulo a quem o Messias amava, disse a Pedro, esse era João, portanto, Pedro não estava sozinho no barco, João acompanhava Pedro.
é o Messias, disse João, né? Disse a Pedro, é o Messias. E quando Simão Pedro ouviu que era o mestre, cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. No versículo 8 diz assim, ó, e os outros discípulos foram com o barco. Opa! Se aqui no versículo 8 diz, e os outros discípulos foram, isso significa que Pedro não estava sozinho, porque João estava com ele. Isso também não dá o sentido que Pedro e João estavam somente os dois, porque os outros discípulos também foram com o barco junto para onde Pedro tinha ido, certo? Versículo 12, disse-lhes o Messias, vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Messias. Então você deu para perceber claramente que Pedro não estava sozinho. E onde eu quero chegar? Ô meu irmão, você está enrolando demais, calma que eu vou chegar. Onde eu quero chegar? E você depois raciocina, né? Não tira do meu raciocínio, lógico, do meu pensamento, mas tira do seu e o que está escrito, para ver se realmente bate com as escrituras o que fazem hoje, certo? Entrando aqui no assunto, né, onde Pedro conversa com o Messias, ou o Messias entra um discurso ali com Pedro, vai estar falando. No versículo 15 diz, e depois de terem jantado, todos, né, que estavam ali, que estavam todos juntos, disse o Messias a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, olha só, percebe que haviam todos ali estavam juntos. Todos estavam juntos. Depois deles terem jantado, em algumas versões está ceado, porque ceia é janta à noite. Mais uma da tal Santa Ceia, está aí para vocês. Disse o Messias a Simão Pedro. Nota, meu querido, que o Messias se refere sempre a Simão. Ele endereça o discurso, a conversa, somente para Simão Pedro. E os outros discípulos que estavam ali? Não, somente para Pedro. Amas-me mais do que esses Pedros que estão aqui do seu lado, que estão perto aqui de você, que comeram conosco aqui, que estão com a gente, né? Você me ama mais que estes? A conversa então era com Pedro. E ele, somente Pedro, respondeu, sim, Messias, tu sabes que te amo, disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. No versículo 16, a mesma coisa, tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhes, sim, mestre, tu sabes que te amo, disse-lhe, Messias, é lógico, apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17, disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez, amas-me? Disse-lhe, mestre, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes o Messias, apacenta as minhas ovelhas. Por isso eu enfatizei tanto nessas passagens, né, naqueles versículos atrás, que se refere aos irmãos que estavam com Pedro. Por quê? Porque eles estavam juntos. Mas só que aqui no versículo 15 e também no versículo 16, que o Messias repete o discurso, a conversa, no versículo 17 ele volta a dizer novamente, tanto é que está ali pela terceira vez, o Messias no meio de todos que estavam ali, só falou com Pedro. Aí uma perguntinha básica. Os apóstolos, naquela época, não merecia serem pastores? Sim, porque aquele que apacenta é pastor, correto? Então tá. Antes, eu quero ver alguém provar para mim na Escritura que Pedro foi pastor. Eu quero que alguém prove que Pedro teve o título de pastor. Tá. Mas ele apacentou as ovelhas, mas não teve título nenhum de pastor. E aí eu quero também que você me responda se aqueles apóstolos que
estavam junto com Pedro. Os irmãos que andou ali 3 anos e meio com o Messias, menos o Judas, é lógico. Os 11 ali, no caso os 10, Pedro e mais os 10, né? Não diz quantos estavam ali dos apóstolos, mas vamos englobar todos ali os apóstolos. Você acha que o restante, depois de Pedro, não merecia ter o título de pastor? Você acha que eles não mereciam? Ou por que eles não tiveram também esse título? Por que o Messias na hora ali não disse para eles, olha, vocês todos, vocês vão apacentar as minhas ovelhas? Porque o que Pedro fez, os outros também fizeram. E ainda mais, você vê Paulo depois fazendo muito mais que Pedro. Então, se você acha que o Messias não deu esse título para os apóstolos porque eles não mereciam ter o título de pastor, eu vou te perguntar, o seu pastor merece? O seu pastor merece ter esse título de pastor? O homem aqui na terra que não dá a vida pelas ovelhas, que não entra pela porta, esse homem, ele merece? Se os apóstolos não mereceram, né? Estou colocando assim, porque é impossível. O Messias viu os apóstolos comeram ali, os irmãos, os discípulos, que diz ali o versículo, né, comeram. No versículo 15 você pode estar vendo, e depois de terem jantado, você vê, nota que eles andaram junto, comeram junto, tiveram junto ali na noite, porque o Messias só falou para Pedro. Você já procurou saber sobre isso? Então vocês me respondam, por que eles não mereceram ter o título de pastor, e por que o seu intitulado pastor merece ter esse título? Né? Depois você esteja aí respondendo aí, como eu disse, comentários, mensagens, e-mail, vai me respondendo aí. Entra aqui em Efésios 4:11, onde diz, que eu disse para vocês no começo do vídeo, que só há esse momento de pastores, e uma vez só que se refere a uma suposta pessoa. Diz assim, ó, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Pois bem, esse Efésios 4:11, eu já tive aqui fazendo um vídeo, já tive fazendo um vídeo sobre Efésios 4:11. Você pode estar entrando lá nesse vídeo, tá vendo esse vídeo, tá aí me debochando, tá ali me criticando, fique à vontade, né? Mas ali eu explico algumas coisinhas ali sobre esses pastores. Porém, é muito comprido aqui. Se eu for explicar para você sobre pastores, eu vou ter que explicar para você também sobre apóstolos, sobre profetas, sobre evangelistas, e sobre os pastores e sobre doutores. Portanto, esse vídeo, Efésios 4:11, eu falo ali o capítulo 4 inteiro de Efésios, né? Mas só para você ter uma noção, né? Você pode ali, a gente pode estar falando aí, né? Assim, você pode estar respondendo para mim aí, no caso, eu vou te fazer essas perguntinhas, como está escrito aqui, que diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos. Ora, apóstolos são 12, assim eu considero na Escritura. Eu não posso distorcer a palavra, não tem como eu distorcer a palavra, né, porque assim eu vou ser um herege, eu vou ser, né, um mentiroso, eu vou ser um enganador, né? No caso, você que está distorcendo, então você é um mentiroso, você é um enganador. Prova para mim que pode haver outros com o título apóstolos. Porque eu conheço nos evangelhos que o Messias chamou 12 para ser apóstolos, no meio os 12 discípulos. Eu conheço a passagem que diz que o Messias daria 12 tronos para os 12 apóstolos. Em Apocalipse está escrito sobre 12 portas e sobre 12 também que vão julgar as 12 tribos de Israel. E diz ali ainda mais, os 12 apóstolos julgarão as 12 tribos de Israel.
Então eu não posso distorcer a palavra e dizer para você que haverá, ou depois dos 12 haveria outros apóstolos. Ah, mas Paulo também foi apóstolo. Eu não sei. Eu não sei. Ah, diz também ali que Matias foi escolhido por Pedro, que foi apóstolo. Matias também foi escolhido por sorte. Né? E o Criador não é um criador de sorte. Não é um criador de sorte. Mas então foi Judas. Também não sei. O que eu sei é que Judas se arrependeu. E a palavra diz que todo aquele que se arrepende tem a vida eterna. Isso é o que diz a palavra. Então quem sou eu para julgar quem é ou quem não é? Eu sei que mais de 12 apóstolos não tem. Não existe 13, o 13º apóstolo não existe.